Olha, as novas regras da adoção devem ajudar crianças e adolescentes que vivem em abrigos a encontrar uma nova família. Veja só. A emoção é muito grande. A gente emociona, chora, porque até o nascimento eu me sentia grávida como uma mãe normal. Uma família comum com hábitos simples. Os passeios ao ar livre agora são uma das opções favoritas deles. Desde que se tornaram 4, o pai e a mãe de Natália e Beatriz vivem experiências bem intensas. As pequenas ganharam pais de coração. Os processos eles são demorados, né? Mas muito amor, a recompensa é enorme. A gente tem uma recompensa muito grande, assim, ter as 2 crianças em casa. E assim, é muito satisfatória a adoção, né? Realmente é amor. Uma decisão tomada com calma, cheia de cautela. Um processo demorado, mas que se revelaria fácil e prazeroso logo no primeiro contato com as filhas. Nosso primeiro rostinho mesmo, olho a olho, foi aqui no juizado, né, que nós nos encontramos. Nosso primeiro encontro foi com o fantoche e foi muito emocionante. Nós nos emocionamos muito, assim, uma alegria muito grande de realizar o sonho, né? O sonho de ser mãe. A adoção é um procedimento legal em que alguém adquire a guarda de uma criança ou adolescente quando a família biológica não pode ou não quer tê-la. Um ato de amor que pode ter um empurrãozinho agora com os ajustes que foram feitos na lei. A lei da adoção, sancionada no fim do último mês, prevê regras para agilizar o procedimento no país. Crianças com deficiência ou doença crônica, além de irmãos, agora têm prioridade. Outro item é a redução de alguns prazos, como o tempo em que as audiências concentradas, como são chamadas pelo Judiciário em Rondônia, são realizadas. Neste caso, vários órgãos discutem o destino das crianças que estão no abrigo no intervalo máximo de 3 meses. Mas este juiz avalia que as mudanças não são tão significativas e que essas já eram prioridades dadas pelo Judiciário. Mas mesmo assim, foi uma mudança tímida. Por quê? Porque, de certa forma, poderia ter se inovado, deixando bem clara a possibilidade do magistrado dar a tutela de urgência para incluir a criança ou adolescente no Banco Nacional de Cadastros, para Adoção, como forma já de adiantar o processo de destituição de poder familiar e, consequentemente, a adoção da criança. A lei também prevê um tempo máximo de permanência em abrigos, que seria de 2 anos, mesmos direitos trabalhistas de pais biológicos a pais adotivos e adolescentes também como prioridade. Poucos sabem, mas esses lares são temporários e foi em um desses, aqui em Porto Velho, que esta advogada de família conheceu quem seria seu filho caçula. Mesmo na causa, ela conta que enfrentou todos os prazos e trâmites para que essa adoção fosse uma realidade, mas ressalta que muito do que foi mantido ainda é necessário. Atestado médico de sanidade mental, se ela tem condições, né, inclusive econômicas, para poder manter aquela criança, enfim, várias outras coisas para você então entrar com o processo, mas que não mudaram com essa nova legislação. E você lembra da Beatriz? Nós mostramos no início dessa reportagem. Ela faz parte de um documentário produzido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, quando ainda estava lá no abrigo. Ela foi separada da irmã no ato da adoção. Eu sonhava que os meus pais me adotaram e a gente morou sozinha, tipo perto de uma floresta. Só que eu ficava chorando porque eu queria ter uns pais para mim morar. Eu não queria morar no abrigo lá sem pais. Os anos se passaram e ela hoje tem um lar, graças a um processo que é irreversível e, claro, ao amor da família. Mas assim como os longos dias que ela viveu no abrigo, hoje o país tem mais de 7.000 crianças aptas à adoção, de acordo com o Cadastro Nacional. Em Rondônia são pouco mais de 40, algo que pode mudar com quebra de perfis estipulados pelos futuros pais e por famílias como esta, que quebram barreiras e mostram que o amor é paciente e persistente. Eu gostei de ser adotada porque eu queria muito ser adotada para não ter meus pais para mim.
E porque eles são muito importantes para mim, porque na vida, lá no abrigo, eu nunca tive os pais. E eu gosto de ser adotada, não gosto de ser abandonada. Emocionante essa reportagem, né? Parabéns para o nosso jornalismo por tamanha sensibilidade. Como foi citado na matéria, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que altera as regras de adoção. E para falar um pouco mais sobre essas novas leis, essas novas regras, nós estamos recebendo aqui o juiz Áureo Queiroz, membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço. De fato, foi citada também na matéria que as mudanças, na verdade, foram meio tímidas. Mas que mudanças são essas? Para a gente pontuar e deixar tudo bem claro aqui. Bem, essas mudanças, elas têm como propósito incentivar e facilitar o processo de adoção. As primeiras mudanças dizem respeito a prazos procedimentais. Eram regras, assim, anteriormente à lei, contava-se os prazos em dias úteis, e agora não, conta-se em dias corridos. Dias corridos. Mudanças significativas que eu vi na lei. Primeiro, o acolhimento institucional. O que é o acolhimento? É o termo jurídico dado àquela retirada da criança do convívio da família e colocada na unidade de acolhimento chamada abrigo. Esse período de permanência ele é provisório. Anteriormente era 2 anos esse prazo e reduziu para 18 meses. Ou seja, em 18 meses, todo o aparelho judiciário envolvido e o sistema de serviço social procurará solucionar ou buscar meios de que aqueles motivos que levaram aquela criança ou aquele adolescente a serem acolhidos desapareçam. Se não houver ou se persistir os problemas, aí a criança é colocada à adoção, a criança ou adolescente. Então é uma mudança. Uma segunda mudança é o procedimento que a lei passou a tratar daquela mãe que deseja entregar o seu filho para adoção. Por exemplo, a mãe no momento lá do parto diz, olha, eu não quero a criança, ou antes disso, eu quero dar essa criança à adoção. Qual é o procedimento agora? E já existia, mas a lei normatizou. Encaminhar ao juizado da infância e juventude e em 90 dias vai se verificar se aquele desejo daquela mãe é realmente o que ela quer. E ela tem 90 dias para desistir da entrega do filho, os 90 dias abrir mão do filho. Envolve até questões maiores, não apenas de procurar saber se ela quer ou não quer, mas também se o pretenso pai, suposto pai também quer, ou se não, busca até parentes próximos. O senhor está querendo dizer que, por exemplo, a mãe que está entregando o filho para uma casa-abrigo, de repente pode se arrepender de ter feito isso? Isso. E também o contrário, quem adotou uma criança, levou para casa, de repente pode acabar se arrependendo de ter adotado. É isso? Não, é mais ou menos. Porque, na verdade, estou querendo dizer que a lei diz o seguinte: em 90 dias, após o desejo da mãe de querer entregar a criança à adoção, a Justiça, o Juizado da Infância e Juventude, através de uma equipe, vai verificar se aquilo é aquilo que a mãe deseja, ou vai também se ver se o suposto pai não quer ficar com a criança, ou ainda um parente próximo. Se dentro desses 90 dias... O prazo de todo o trâmite é 90 dias. 90 dias. Mas a mãe que entrega um filho para adoção, ela tem um prazo para se arrepender disso? Tem, a lei prevê também um prazo, não dentro desses 90 dias, até um prazo, um determinado momento, vamos dizer, até o juiz bateu o martelo, tem até um prazo lá, olha, 10 dias a senhora tem que dizer. E quem adota, tem prazo também para, de repente, olha, me adaptei, não deu certo? Então, a lei, o que acontece? Quem adota e no fim das contas, olha, não desejo... Isso pode acontecer, Acontece, né? Pode acontecer. Até porque a adoção, ela é importante que se diga, ela é uma via de mão dupla. Não basta aquele que queira adotar desejar a criança. Também precisa que a criança deseje o casal. Se acontecer do casal desistir, a lei prevê sanções para esse casal. Mas antes do processo existe toda uma estratégia de adaptação também, né? Existe. Nós chamamos isso um período de convivência. Que inclusive a lei também mexeu nisso, estipulou um prazo de 90 dias. Esse período de convivência é um período de teste, onde vão ver se há compatibilidade da criança ou do adolescente com o casal ou vice-versa, para testar.
Se dentro desse período de convivência os sinais apontados pela equipe de psicólogos e assistência social, dá para levar para adoção, com parecer do Ministério Público, e aí se concretiza. Então, de mais significativo nessa alteração da lei, o que a gente tem de fato? Reduções de prazos, né? Prazos corridos, direitos trabalhistas também, que anteriormente era omissa a legislação. Por exemplo, licença maternidade era algo reconhecido pelos juízes, mas a lei disse, não, quem é adotante também passará a ter licença maternidade de 120 dias. Estabilidade no emprego. Isso podia acontecer, a licença maternidade, de acordo com o entendimento do magistrado. Hoje não, é lei. Hoje é lei. Adotou, já tem direito à licença maternidade. Justamente. Estabilidade também no emprego. Anteriormente, é o seguinte, pensando na situação de uma mãe gestante, ela comunicou ao seu empregador que está grávida. A lei assegura a estabilidade no emprego do momento da comunicação da gestão até 5 meses após o parto. A lei estendeu esse direito também à adotante. A Justiça do Trabalho é que vai ter que definir, no futuro aí próximo, como é que funcionará esse prazo, mas era uma omissão que agora a lei assegurou. Além da licença maternidade, a estabilidade no emprego. E uma outra alteração também bastante significativa, que reputo, é o Instituto do Apadrinhamento. O que é? Há pessoas que não querem adotar, mas querem de alguma forma ajudar, mas não sabem como e a quem fazer. E a lei normatizou algo que a Justiça, inclusive de Rondônia, já estava fazendo. Você pode ser um padrinho. Tipo assim, pegar uma criança e levá-la aos finais de semana, contribuir no aniversário dela, olha, eu vou pegar ela para levar para o cinema, passar um final de semana comigo. Esse nós chamamos de padrinho afetivo. Há aqueles que, olha, eu não quero ter o contato com a criança, mas eu quero ajudar, quero ser um patrocinador financeiro. Ou de repente, através desse processo, acaba descobrindo que quer adotar também, acabam se criando laços, né? Isso já deve ter acontecido muitas vezes. Se bem que o padrinho, é importante dizer, ele não é um atalho para adoção, são duas situações distintas. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E se a pessoa estiver no Cadastro Nacional de Adoção e for dentro do perfil desejado, e se for possível, né? Tudo depende das peculiaridades locais. Que muita gente pensa em ser padrinho para querer quebrar as regras de adoção, e não pode. Esse Cadastro Nacional de Adoção é para pais que tenham interesse em adotar crianças? Qualquer pessoa que esteja adulta, né? Tem uns critérios que desejam adotar. Quais são os critérios para se adotar uma criança? Olha, são bem específicos. Ser maior de idade, bons antecedentes. A lei ela estipula, mas não são nada muito fora do comum. Uma alteração significativa da lei, que ela também passou a dar prioridade a quem deseja adotar casais de irmãos e pessoas, e crianças ou adolescentes que têm doenças crônicas. O estado de Rondônia nem tanto, mas nós temos exemplos no estado do Rio de Janeiro, no estado do Pernambuco, onde casais adotam crianças com microcefalia. E tem adoção, e tem prioridade. Um aspecto também muito interessante a ser dado é que a lei, ela, dentro desse período de 18 meses que eu falei, entrou uma criança no abrigo, não resolveu, se não conseguiu adotá-la no âmbito nacional, parte-se também para a adoção internacional. E a vantagem da adoção internacional é que os estrangeiros eles não são preconceituosos. Eles adotam pessoas com mais de 7 anos de idade, o que é diferente aqui no Brasil. Nós temos muitas crianças hoje disponíveis para adoção, só para a gente fechar o nosso papo aqui, de repente incentivar a muitos corações generosos aí, cheios de amor para dar, que de repente procurarem o caminho para tratar dessas questões. Então, no âmbito aqui do estado de Rondônia, nós temos, segundo os dados, 67 crianças disponíveis para adoção e 27 estão em estudo, ou seja, temos 40 crianças em tese, né? O pai e a mãe que tem interesse na adoção, a partir desse nosso papo aqui, vai procurar quem, aonde, para iniciar um processo? Eu sugiro procurarem o Juizado da Infância e Juventude, ali de frente às 3 caixas d'água, né? E aí vai receber todo o procedimento orientativo de como pode... O start inicial é por lá, então? Por lá, ou pelo Serviço de Assistência Social do município, também de Porto Velho, né? Que é um colaborador, o Ministério Público também, são vários, o Conselho Tutelar. Em média, leva-se quanto tempo para adotar uma criança, juiz? Olha, depende muito do perfil.
Só para você ver, o Brasil mostra que nós temos 40 mil crianças disponíveis, ou melhor, 40 mil pretendentes à adoção e 7 mil crianças disponíveis. Há mais pretendentes do que crianças. O problema é que as pessoas preferem criança até 7 anos de idade. E nós temos bastante crianças acolhidas e adolescentes na faixa de 7, 10, 12, 14 anos. Agora, tramitando um processo, e a lei até estipulou prazo para isso, 120 dias, é a ideia. Concluir um procedimento de adoção em 120 dias. O assunto é muito interessante, nós vamos avançar nessa pauta aqui. Eu até peço a sua disposição para o nosso jornalismo nos próximos dias, nas próximas semanas, para a gente estar fortalecendo esse assunto aqui em toda a programação da SIC TV. Pode ser? Pode, nos colocamos à disposição para isso mesmo. Combinado, então. Conversamos com o juiz Áureo Queiroz, que é membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Tá bom? De repente, se você está com o coração cheio de amor para dar, tem o sonho de ser pai, de ser mãe e de repente, pelo método tradicional não pode, não tem como, tá aí uma oportunidade para você realizar esse sonho e oferecer esse amor para uma criança que de repente está lá na expectativa de ganhar uma família. Juiz, muito obrigado. Desde já um Feliz Natal para o senhor e para toda a sua equipe, viu? Igualmente.